Ok, olá a todos e a todas, candidatos ao ensino superior. Conforme vocês sabem, a partir do dia 23, a partir do dia 22 do mês de janeiro, iniciou-se o processo de exames nas universidades públicas moçambicanas, concretamente a Universidade, o Instituto Superior de Ciência de Saúde, CISA. A OIM também daqui a nada vai se realizar a partir do dia 28. Teremos também exames de admissão da Universidade Pedagógica. Para além da Universidade Pedagógica, também teremos exame no dia 7 do próximo mês, do mês de fevereiro, na Escola Superior de Jornalismo. Então, nós estamos aqui como CPE para incentivar os avós e continuem a ajudar para que façam bem exame de admissão. Então, hoje o que é que nós vamos fazer? Hoje vamos fazer a correção do exame de português que foi realizado no dia 22 de janeiro no Instituto Superior de Ciências de Saúde, ICISA. Então, para todos vocês que fizeram o exame de admissão e queiram saber qual é o vosso resultado, como é que fizeram o exame de admissão, então é só ficarem atentos neste vídeo ou na nossa página. Terão todos os exames, tanto de português, de biologia, de química, teremos lá. A partir daí vocês vão saber se fizeram bem o exame ou não, e caso não tenham feito bem, vão se preparar mais para os próximos exames das próximas universidades. Então vamos direto ao nosso assunto, que é a resolução do exame de português 2025 do Instituto Superior de Ciências de Saúde. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Ok. Primeiro vamos fazer a interpretação do texto. Este texto, o exame que nós temos aqui é dividido em duas partes, talvez três partes. Primeiro temos a parte de interpretação do texto, que é da pergunta 1 até pergunta 15. Da pergunta 1 até pergunta 15. Da pergunta 1 até pergunta 15 temos a interpretação do texto. Então, da pergunta 15 até a pergunta 15 até a pergunta 29, posso dizer, até 29, temos aqui a interpretação, não, a gramática, o funcionamento da língua. Temos o funcionamento da língua. Na verdade, vai até 38, funcionamento da língua. E depois temos a parte da literatura. Então, vamos aqui logo para a pergunta 1. O que é que diz a pergunta número 1 do nosso exame? A pergunta 1 do nosso exame diz o seguinte: a afirmação: o texto divide-se em duas grandes partes correspondentes. Estamos na interpretação do texto agora. O texto divide-se em duas grandes partes correspondentes, respectivamente, à seguinte dicotomia. Ok, diferença. Vamos pegar o nosso texto aqui para vermos. O texto que nós tivemos, ou o texto que tiveram os candidatos que fizeram o exame no CISA, está dividido em duas partes. Temos uma parte explicativa e temos uma parte poética. Ou seja, a primeira parte corresponde a um texto expositivo, explicativo, e depois temos a segunda parte, onde se termina com um texto poético, em que temos aqui um texto organizado em versos, estrofes. Então, está dividido em duas partes. Então, aqui depois, quais são os gêneros? Então, aqui temos um texto. Texto não literário, que é o texto expositivo explicativo, não é um texto literário. E depois temos um texto literário, que é a parte do texto poético. Então, a alternativa correta para o número 1 é a alternativa C, que diz texto não literário, que é a primeira parte, esta parte do texto expositivo explicativo, que tende a explicar como é que surge a negritude, desenvolvimento da negritude, das personagens, impulsionadora da negritude. Então, é isto. Então, a primeira parte temos aqui texto expositivo explicativo, e a segunda parte
temos o texto poético. Então, é a alternativa C. Então, agora vamos para o número 2. Então, vamos dizer, número 1 é a alternativa C. Então, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: quanto ao gênero ou natureza, os dois textos são, respectivamente, eu já expliquei esses dois textos. A primeira parte é um texto expositivo explicativo. O que é um texto expositivo explicativo? Texto expositivo explicativo é aquele que tem como objetivo primordial, ou objetivo principal, transmitir conhecimento. Então, a primeira parte do texto pretende-se transmitir o conhecimento, pretende-se ensinar, fazer chegar a todo mundo o que é negritude, como é que se desenvolveu, qual foi a sua importância, principalmente para aquilo que foi a liberdade, a libertação do continente africano e o resgate dos princípios culturais dos africanos. E depois temos a segunda parte, que é um texto poético que tem como objetivo principal transmitir aquilo que são as emoções. Então, temos aqui um texto Sangue Negro, exemplo de um texto poético é Sangue Negro, da Noêmia de Souza. Então, aí tenta-se transmitir aquilo que são as emoções do sujeito enunciador, nesse caso, que é o poeta ou a poetisa. Ok? Então, alternativo para o número 2, temos como a resposta alternativa B, que diz texto positivo explicativo de um texto lírico. Alternativa B. Agora vamos para o número 3. Nas duas partes textuais predominam respectivamente as funções de linguagem. Ok. Primeiro temos o texto positivo explicativo. Num texto positivo explicativo, a principal característica de um texto positivo explicativo é a predominância de um nível de linguagem denominada metalinguística. O que é uma função metalinguística? A função metalinguística é aquela que tem como objetivo primordial satisfazer a própria língua. Como é que se diz? Posso dizer da seguinte forma: a função metalinguística tem como objetivo decifrar a própria língua. Por exemplo, eu digo, a Joana fez a curva com uma perna nas costas. Alguém não entendeu isso, mas depois eu vou dizer, ou seja, a Joana fez a curva com muita facilidade. Então, a Joana fez a curva com muita facilidade seria decifrar a própria língua. Isso chama-se função metalinguística. Exemplo de uma função metalinguística é o dicionário. O dicionário, você tem um termo de difícil compreensão, mas depois lá do outro lado tem a explicação, tem os sinônimos do que aquela palavra quer dizer. Isso é que é função metalinguística. Isso é comum em um texto expositivo explicativo. Enquanto num texto poético, uma vez que se pretende transmitir emoções do sujeito enunciador, aqui teremos a função emotiva, que também pode ser chamada de função expressiva. Então, num texto poético, o sujeito enunciador tem como objetivo primordial, ou primeiro, exprimir aquilo que são os seus sentimentos sobre uma determinada realidade. Por exemplo, a colonização. As pessoas que desenvolveram a negritude tinham por detrás o sentimento de independência, queriam sair dessa opressão. Então, acabaram traduzindo isso em texto. Então, a alternativa correta para o número 3 é a alternativa D, onde vem função informativa, metalinguística e expressiva. Metalinguística para o texto positivo explicativo e depois expressiva para o texto poético. Então, para o número 3, temos a alternativa D. Então, vamos dar continuidade com a nossa correção. Vamos. 4.
Como explicas a negritude? Como explicas a negritude? Se identifica com o título Renascimento Negro. Como explicas que a negritude se identifique com o título Renascimento Negro? Ok. Por que a negritude diz Renascimento Negro? Renascer é voltar a nascer. Renasce quem um dia já nasceu. Ou seja, a negritude tem como objetivo primordial resgatar aquilo que são os princípios africanos que foram perdidos, ou que os africanos foram obrigados a perder esses princípios devido à opressão colonial. Porque a colonização tentou explicar, os colonizadores tentaram demonstrar, tentaram explicar ou tirar esses princípios aos africanos, trazendo narrativas que criem adjetivos desqualificadores a culturas africanas. Por exemplo, temos várias coisas que foram desenvolvidas. Por exemplo, quando vem o cristianismo em África, o que vai dizer o cristianismo? Que os africanos deviam abandonar, por exemplo, aquela prática que se chama mágico religioso, devia se abdicar, por exemplo, daquilo que era a cultura moçambicana, da cultura africana, e viver segundo a cultura europeia, que chamaram de civilização. Então, civilizar os africanos. E o que seria civilizar os africanos? Civilizar os africanos seria transformar um africano, fazer com que o africano deixasse de viver segundo os seus princípios africanos e passar a viver segundo os princípios europeus. Então, a negritude tentou resgatar isso. Passa essas coisas toda a perda da cultura africana por parte dos africanos. Então, a negritude tentou resgatar os princípios africanos para que o africano pudesse ter uma identidade, porque havia perdido uma identidade. Então, vamos aqui para as alternativas que nós temos. Número 4. Acabava de nascer há décadas de 10, 20 e 30 do século XX. Não. Tem a propriedade anímica de nascer, desenvolver, dar origem a outros movimentos e morrer. Não. Era a busca de valores dos negros que tinham sido relegados. Então, a alternativa correta é C, que diz: era a busca de valores dos negros que tinham sido relegados. Então, a alternativa correta é a C para o número 4. O que é que diz o número 5? O número 5 diz o seguinte: qual destes continua objetivo da negritude? Qual destes objetivos continua como objetivo da negritude? Ok, vamos ver aqui qual é o objetivo da negritude. A busca e exaltação dos valores do negro, de África e de outros pontos geográficos. Ou seja, a negritude tem como esse objetivo primordial buscar resgatar os princípios, a cultura dos africanos que vivem dentro do continente africano e também dos africanos que vivem fora do continente africano, que vivem na diáspora. Então, a alternativa correta sempre é A. Aqui neste número é a alternativa A. Número 5, alternativa correta, A. Então, vamos 5A. 5A. Então, agora vamos para o número 6. Não sei se vocês estão a gostar. Caso estejam a gostar da nossa correção, pedir a todos vós que ativassem o sininho de notificações para que ficassem mais atualizados sobre a nossa página, seguissem a página do CPE, chama-se CPE. CPE é a nossa página do Facebook. Também temos um canal no YouTube onde nós também colocamos estas nossas aulas, essas nossas resoluções. O nosso canal denomina-se Exame de Admissão Moçambique CPE. Então, não deixe de nos seguir. Vamos agora para o número 6. Que opção se pretende
com as origens e propagação da negritude. Que opção se pretende com as origens e a propagação da negritude? O que se pretende com a negritude? Com a propagação desses princípios da negritude, valorização da cultura africana. Então, o que se pretende com isso? Então, vamos ver as afirmações. Número 6. Alternativa A diz o quê? Interesse dos negros em expandir os seus valores culturais. Ok? Até pode ser. B vem necessidade dos negros suplantarem os brancos. Eu acho que não seja esse o objetivo. Não é dominar os brancos. Temos a alternativa C. A reclamação dos negros pelos direitos humanos. A alternativa D vem reclamação dos negros pela liberdade de imprensa. Vamos. Interesse dos negros em expandir os seus valores culturais. A alternativa C, reclamação dos negros pelos direitos humanos. Na verdade, a negritude tem essa perspectiva de valorização da cultura africana. Mas no período em que se vai desenvolver a negritude, estava muito relacionado com a questão dos direitos humanos. Ou seja, havia uma segregação entre o homem branco e o homem negro. Os homens negros não tinham direitos, ou se tivessem eram muito tênues, reduzidos, enquanto os brancos tinham mais liberdades em relação aos africanos. Da mesma, o que culminou em colonização. Os africanos foram colonizados porque não tinham direitos. Então, quando se desenvolve a negritude, quando se desenvolve o panafricanismo, a ideia é resgatar os princípios africanos, dar independência aos africanos e, ao mesmo tempo, reconhecer que o africano é digno também, é igual ao branco, independentemente das suas culturas, das suas raízes. Todos somos seres humanos e, como seres humanos, merecemos os mesmos direitos quando se desenvolve. Então, a alternativa correta será C. A alternativa correta será C para o número 6. Ok, agora vamos para o número 7. O número 7 é uma pergunta ligada à gramática, ligada também ao primeiro texto que nós tivemos aqui, o primeiro texto da nossa prova, do nosso exame. Então, diz o que é o número 7. O uso da passiva no texto permite o apagamento de... Ok, temos aqui como alternativas: apagamento do agente da passiva. Alternativa B vem do sujeito das orações. Alternativa C vem das personagens do texto. Alternativa B vem do sujeito enunciador. Alternativa correta, claro que é D, apagamento do sujeito enunciador. Mas por que isso deve acontecer num texto expositivo explicativo? É que o texto expositivo explicativo é um texto comprometido com a verdade. Então, num texto expositivo explicativo, sendo um texto preocupado com a verdade, recomenda-se que ao escrever sempre deve ser apagado o sujeito enunciador. O eu não deve aparecer num texto expositivo explicativo, mas para evitar o acréscimo de algumas informações que não têm nada a ver com a verdade. O texto expositivo explicativo é um texto de verdade, é um texto de pesquisa. Para você elaborar um texto expositivo explicativo, não precisa imaginar, precisa pesquisar, ir até as fontes, procurar as fontes e construir o seu texto expositivo explicativo, é um texto de pesquisa. É por isso que não se deve escrever na primeira pessoa, porque a primeira pessoa tem a ver com as emoções, tem a ver com a função emotiva. Então, num texto expositivo explicativo não se pretende transmitir emoções, mas sim conhecimento. Então, porque está
porque este texto pretende transmitir conhecimento, deve ser escrito na terceira pessoa e sempre há pronominalizações, o uso sempre de si. Para além de você dizer eu digo, você deve dizer diz-se num texto positivo explicativo. Isso serve para ocultar o sujeito enunciador ou sujeito falante. Então, a alternativa correta para o número 7 é a alternativa que diz sujeito ocultar ou apagar o sujeito enunciador, que é a alternativa D para o número 7. Número 7, alternativa D. Agora vamos para o número 8. Espero que vocês estejam a gostar. Espero que vocês estejam a gostar. Caso não estejam a gostar, peço para que coloquem lá nos comentários e digam as vossas sugestões para nós melhorarmos os nossos vídeos, a nossa interação convosco ou a nossa resolução. Então podem colocar lá nos comentários. Então vamos continuar com a nossa correção. Vamos agora para o número 8. Ok. O número 8 diz o quê? Os fundamentos da negritude incluem a redescoberta da história e das culturas do continente africano e da diáspora negra do mundo. A palavra diáspora relaciona-se com a palavra diáspora. A palavra diáspora relaciona-se com exterior, relaciona-se com imigração. Estamos a falar, não sei se vocês acompanhavam os moçambicanos acompanhavam lives do Venâncio Mondlane, sempre dizia, vocês moçambicanos podem fazer isso e vocês também da diáspora, moçambicanos na diáspora, vocês podem fazer isso. Então, quando dizia moçambicanos da diáspora, falava dos moçambicanos que estavam em outros países, estavam em Portugal, África do Sul, etc, etc. Então, a diáspora tem a ver com a imigração, imigrantes nossos que saíram de Moçambique para outro país. Então, a alternativa correta para o número 8 é imigração e exterior. Alternativa C para o número 8. Ok? Então, agora vamos para 9. Número 9. O que é que diz número 9? Então, vamos agora. A expressão sublinhada no número anterior tem função sintática de... Qual é a expressão destacada no número anterior? A expressão sublinhada no número anterior, o número 8 nesse caso, é a seguinte: os fundamentos da negritude, essa é a expressão sublinhada, os fundamentos da negritude. Então, aqui temos da negritude, seria complemento determinativo, serve para reforçar os nomes, o sujeito, e depois temos os fundamentos que será sujeito. Então, a alternativa correta é a C. É a alternativa C, que diz sujeito e complemento determinativo do sujeito. Sujeito e complemento determinativo do sujeito. Claro que poderia ser sujeito só, mas neste contexto é sujeito e complemento determinativo. Temos do. O de introduz um complemento determinativo. Então, a alternativa correta é C, 9C. Vamos agora para o número 10. O que é que diz o número 10? Então, o número 10 diz o seguinte: segundo o texto, Aimé Césaire manifestou-se no plano de... Segundo o texto, Aimé Césaire manifestou-se no plano de... planos de ação da negritude. Vamos aqui logo no segundo parágrafo do nosso texto. Vamos entender em que plano Aimé Césaire manifestou-se. Vamos aqui, segundo parágrafo do nosso texto. Começa mesmo com o nome de Aimé Césaire. Diz: Aimé Césaire, vírgula, Leopold Sédar Senghor, vírgula, e Leopold Damas,
produziram no plano agressivo, do plano ecumenismo e do sarcasmo. Então, ou seja, aqui temos 3 itens, temos 3 planos. O primeiro plano é o plano agressividade. O segundo plano é plano ecumenismo. E depois temos o terceiro plano, que é sarcasmo. E temos 3 autores. O primeiro quem? É Aimé Césaire. Então, quer dizer que o primeiro autor fez o quê? Agiu no primeiro plano, que é plano agressividade, que é o caso de Aimé Césaire. Então, a alternativa correta é a alternativa que diz agressividade, que seria a alternativa B. Então, o segundo plano será de Leopold Sédar Senghor e depois o terceiro plano será de Léon Damas. Então, a alternativa correta para o número 10 é a alternativa A, é a alternativa B. Ok? Nesse caso, agora é o número 11. Vamos para o número 11. Na transcrição, a emoção é tão negra como a razão branca. Ok? Querem saber qual é a figura, estilo patente nessa expressão? A emoção é tão negra como a razão branca. Comparamos, claro que é uma comparação. Comparamos a emoção e a razão branca. Comparamos a cultura, a emoção e a razão branca. E temos aqui a partícula comparativa como. Então, a alternativa correta é essa que diz comparação. Alternativa B para o número 11. Para o número 11, alternativa B. Então, vamos aqui para o número 12. Para o número 12. O que é que diz o número 12? Diz o seguinte: as figuras mais notáveis do panafricanismo defendiam o seguinte. O que é que o panafricanismo defendia? Leopold Sédar Senghor, Edward Blyden. Então, defendiam que a África é para os africanos. A África é para os africanos. Ou seja, tudo que está em África deve beneficiar os africanos. Espero que esteja a acontecer dessa forma em África. Ok. Então, espero que esteja a acontecer dessa forma. Se tudo em África é para os africanos. Então, para o número 12, a alternativa correta é a alternativa D, que diz África é para os africanos. Ok, vamos para 13. Ok. Então, vamos para o número 13. Edward Blyden e William Dubois obtiveram o mérito por terem... O que é que eles fizeram? William Dubois e Edward Blyden estudaram a política europeia. E foi graças a esses estudos que eles estudaram que eles conseguiram desenvolver a ideia de África deve se unir, a ideia do panafricanismo, incutir aos africanos a ideia de luta pela independência. Então, graças a esse estudo que eles tiveram lá na Europa, primeiro porque eles estudaram na Europa, Estados Unidos. Então, vamos ver aqui as alternativas. A alternativa A diz: estudado as políticas europeias para o desenvolvimento da Europa. Não estudaram para o desenvolvimento da Europa, mas sim para o nacionalismo africano. Vamos para a alternativa B, diz o quê? A alternativa B, governar alguns países africanos. Não. Usar do conhecimento das políticas europeias que conduziram à libertação dos africanos. A ideia de África deve se unir. Pegaram aqui os princípios da ONU. O que é que diz a ONU? Num dos seus artigos. A ONU defende a ideia de autodeterminação, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade de direitos,
São essas coisas que não existiam em África, porque nós estávamos sob dominação colonial. São todos esses princípios que o Edward Blieden, não o Edward Blieden, Edward Blieden levou, e William Dubois também levou e incutiu aos africanos para poderem lutar contra a dominação colonial em África, o que terminou com a independência e surgimento desses países que vocês conhecem, Moçambique, etc, etc. Todos esses, Ghana, Senegal, ok. Então a alternativa correta para o número 13 é a alternativa C. Alternativa C. Agora vamos para o número 14. Número 14 diz o seguinte: as ideias de que a África é para os africanos e cada povo europeu tinha o direito de se governar a si mesmo ou a si mesmo a si próprio conduziu o quê? Conduziu à reivindicação dos direitos, à reivindicação dos africanos pelo controle dos seus países. Ou seja, os africanos, depois de terem ouvido essas coisas todas de cada um deve governar a si mesmo, cada povo é digno, é autônomo. Então eles começaram a lutar contra aqueles povos que se achavam superiores para poderem descolonizar. Então eles lutaram contra, por exemplo, Portugal. Os moçambicanos lutaram contra o regime colonial português. Leopoldo Sédar Senghor também lutou contra os franceses. Temos Kwame Nkrumah, que vai também criar uma política e vai desencadear uma diplomacia muito forte que vai culminar com a independência, com a saída dos ingleses também daquele território. Então a ideia era essa: libertar o continente africano. Para a alternativa, para o número 14, a alternativa correta é a B. Alternativa B. Então vamos agora para o número 15. Segundo o texto, a negritude na literatura rejeita a dominação das culturas europeias sobre os africanos. Rejeita a dominação das culturas europeias sobre os africanos. Porque os africanos, os europeus, achavam-se superiores. É por isso que desenvolveram aquela corrente chamada eurocentrista. A ideia de Hegel, Emmanuel Kant. Hegel, por exemplo, dizia que a África não tinha história. Kant também dizia mesmo que os africanos são animais selvagens. Então, os outros também, por exemplo, quando fala dos Estados Unidos, quando fala do continente americano, ele até vai dizer que os animais americanos são inferiores em relação aos animais europeus. Se tu fores a colocar no meio de um ringue um animal, um leão americano e um leão europeu, claro que o animal europeu vai vencer, porque até os animais são superiores, claro, mas não diz nada sobre a Ásia. Ok, então aqui a alternativa correta é esta que diz: rejeita a dominação das culturas europeias sobre as culturas africanas. Então, alternativa D para o número 15. Tá certo. Ok. Então, vamos agora para o número 16. Essa sou eu. Essa sou eu. Como se classifica a palavra sublinhada? A palavra sublinhada é esta. É uma interjeição morfologicamente. A alternativa correta é A, para o número 16. É uma interjeição morfologicamente. Interjeições são palavras que exprimem o estado da alma, sentimentos, emoções. Ok, vamos agora para o número 17. Dentre os seguintes autores, qual representou o movimento da negritude em Moçambique? Ok, temos aqui Miyakoto, Ponachiziane, temos Rui de Noronha. A alternativa correta é a C, que diz Noêmia de Souza, que escreveu Sangue Negro. Noêmia de Souza, alternativa C. Não. Ok.
Então vamos agora para o número 18. Número 18, a quem pertence as obras Chigubo e Grito Negro. Essas obras são da autoria de José Craveirinha. 18, alternativa C. 19. Vamos para o número 19. Para a frase, os parlamentares foram, que é para preencher com uma preposição. Temos 4 preposições, então para preencher uma lacuna. Então aqui temos os parlamentares foram, traço, casa para descansar um pouco. Então aqui temos como preposições a não craseado, temos a craseado, depois temos a preposição para, depois temos a preposição por. Então qual seria a preposição correta para preencher a lacuna? Então a preposição correta seria para. Claro que algumas pessoas colocaram a, mas devemos entender uma coisa. O verbo ir, por sua natureza, pede duas preposições. Sempre que tu fores usar o verbo ir, vai necessitar da preposição a ou preposição por, porque é um verbo transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos são aqueles que, para se relacionar com seus complementos, precisam de uma preposição, precisam de um auxiliar. Então, o verbo ir pede a preposição a ou a preposição para. Então, quando é que se usa a? Usa-se a quando se trata de ir a um lugar em que não se leva muito tempo, um lugar temporário. E usa-se para quando se trata de ir a um lugar em que se vai ficar por muito tempo ou vai se ficar definitivamente. Aqui vem os parlamentares foram, deve ser para casa. Casa deles é um lugar definitivo, então deve ser para. Foram para casa descansar. Só se estivessem a sair de casa, devia ser foram ao parlamento. Porque parlamento é um lugar temporário, depois voltam para casa. Então a alternativa correta para o número 19 é C. Vamos para o número 20. Número 20 diz o seguinte: das palavras que se seguem, qual se enquadra corretamente na frase? Se o futuro dos que trabalham na sua empresa o preocupa. Então aqui temos 4 porquês para poder preencher os 4 porquês. Temos porque, depois temos outro porque, qual? Depois temos porque. Então qual seria o porquê para preencher aqui? Então o porquê adequado para preencher é este interrogativo que se coloca no início da frase, que é uma interrogação. É este porque é uma resposta. Então, eles estão a fazer uma pergunta. Este é de motivo. Então, por que motivo não constitui um fundo de pensões? Se o futuro dos que trabalham na sua empresa o preocupa, então, por que de motivo? Por que motivo? Que é este separado, sem acento circunflexo? Por que motivo não constitui um fundo de pensão? Então, alternativa C para o número 20. Pedimos para que se inscreva no nosso canal de YouTube, ative o sininho de notificações para se atualizar dos nossos conteúdos que nós colocamos lá sobre todas as disciplinas que você pretende ter conhecimento, pode ser biologia, português, química, matemática. Então, subscreva. Para além do YouTube, você pode também nos acompanhar no nosso Facebook também. Temos uma página no Facebook de nome CPE Exame de Admissão Moçambique. Vamos dar continuidade com a nossa resolução. Então, agora vamos para o número 21. O que é que diz o número 21? Identifique a frase gramaticalmente correta. Ok? Vamos. A última vez que escrevi, estamos a falar do tempo decorrido. A última vez que escrevi um poema
foi acerca de. Na verdade, aqui tem a ver com os acercas. Acercas. Temos acerca e acerca de. Temos acerca de. Depois temos acerca de. Não estou escrevendo muito pequeno. Acerca de. Então, qual é a diferença entre esses três acercas? Este primeiro, este que está de baixo, vou começar de baixo para cima. Este último de baixo tem duas funções. Pode ser usado como tempo decorrido, mas também é usado para indicar tempo decorrido passado ou para indicar, para ter o mesmo sentido do verbo existir. Por exemplo, eu posso dizer há cerca de 100 anos que não te vejo. É com este aqui, que é passado. Mas também pode ter o sentido de existir. Eu posso dizer há cerca de 5 pessoas nesta sala. Há cerca de 5 pessoas nesta sala. Existir e tempo decorrido. Para além disso, temos este acerca separado. Há depois cerca de separado. Este indica distância, é distância. A minha casa fica a cerca de 5 quilômetros da N1. É acerca de distância, é separado. Depois temos acerca tudo junto, a junto. Este acerca é de assunto. Estamos a falar acerca do TPC. É o assunto. Então, aqui, uma vez que estou a ver passado, última vez, quer dizer que é passado. Então, a alternativa correta seria A, que diz: a última vez que escrevi um poema foi há cerca de 2 anos. Então, passado, alternativa A, para o número 21. Número 21 temos alternativa A. Agora vamos para o 22. Indique o plural da palavra mal flexionado. Ok. O plural mal flexionado. Indique o plural mal flexionado. O plural mal flexionado é a alternativa C, que diz ideias chaves. Diz ideias-chave. Ideias-chave. Ok. Vamos para o número 23. 22, alternativa C. Então, agora, vamos para o número 23. O que é que diz o número 23? O número 23 diz o seguinte: a língua portuguesa tem origem A língua portuguesa, meus irmãos, meus colegas, procede do latim vulgar. Do latim vulgar. Existem 2 tipos de latim: latim clássico e latim vulgar. Latim clássico era aquilo que era falado dentro do Império Romano, era falado pelos nobres. É do latim clássico de onde vem o inglês, a língua inglesa. Vem dos nobres, daquele latim falado pelos nobres, pessoas sabiam escrever. E depois temos o latim vulgar, que era o latim falado no Império Romano pelas pessoas que não sabiam ler. É de lá onde surge a língua portuguesa, mas outras línguas germânicas, como o espanhol, mas outras línguas germânicas. Então, a alternativa correta para o número 23 é a alternativa B, que diz latim vulgar. Latim vulgar. Vamos para o número 25. Diz o que é o número 25. Diz o que é o número 25. O 24, nesse caso. Vamos para o número 24. A diversidade da língua portuguesa dá lugar a variedades dialetais. Dialeto é o que é dialeto? Dialetos são variedades. É a variação de qualquer língua existente. Isso é que se chama dialeto. Ok, Xangana que você fala também pode ser dialeto. Mas a língua portuguesa que você fala também pode ser dialeto. Dialeto não é só Xangana, Guitonga, Chope, Ndao. Não. É variação de uma língua original. Isso é que se chama dialeto. Ok, a alternativa correta para o número 24 é variação regional
de realização de uma língua. Alternativa D para o número 24. Então vamos agora para o número 25. O que é que diz o número 25? De forma generalizada, as palavras começadas por al, que se iniciam por al, tem origem, qual é a sua origem? Tem a sua origem árabe. Todas as palavras, mas na sua maior parte, as palavras em língua portuguesa que tem inicial al, derivam do árabe. Então, a alternativa correta para o número 25. Agora vamos para o número 26. Uma das principais funções da ficha de leitura é... Por que nós fazemos ficha de leitura? É para colocarmos as ideias principais do que nós estamos a ler para futuramente usarmos. Então, a alternativa correta é referenciar os elementos do texto para o seu posterior uso. Alternativa C para o número 26. 27. As opções apresentadas referem-se à crônica, exceto crônica. O que é crônica? Ok, se vocês forem estudar crônica, vocês vão encontrar crônica como um texto jornalístico, vão encontrar crônica também como um texto narrativo. Mas qual é a diferença aí? É um texto narrativo, sim, crônica. É um texto também jornalístico. Crônica é um texto que tem como objetivo contar as histórias do nosso cotidiano, contar o dia a dia das pessoas. Isso é que é crônica. Como é que as pessoas vivem, como é que a sociedade vive, como é que as mamanas, por exemplo, de Malanga vivem, como é que as crianças moçambicanas estudam, como é que as crianças moçambicanas estudam, como é que se faz o comércio em Moçambique. São essas coisas que são retratadas numa crônica. Crônica fala do cotidiano, do dia a dia da comunidade, dos moçambicanos ou de qualquer povo. Então, queriam 26 queriam? Não. É 27. As opções apresentadas referem-se à crônica, exceto querem o que não faz parte. Então, vamos aqui. Imagina e escreve textos narrativos. Cronista é quem imagina histórias. Não. A crônica é um texto real. A crônica é um texto real. Fala do dia a dia, do que nós vivemos, da realidade que nós vivemos. Então, o cronista não deve imaginar coisas. Deve ir ao encontro da realidade. E falar sobre aquilo que está acontecendo na realidade. Isso sim seria cronista. A pessoa que faz isso aí, que vai atrás dessas informações, ver a realidade e depois transmitir para as pessoas. Então, a alternativa correta é esta que diz: imagina. Essa não é característica de um texto, de um cronista. Não imagina. Então, a alternativa correta é C para o número 27. Agora vamos para o número 28. Número 28. Diz o que é o número 28. Quanto ao tipo, a lei eleitoral, a ata, o relatório e a publicidade correspondem respectivamente aos textos. Ok. A lei eleitoral é um texto normativo. A ata é um texto administrativo. Relatório também é um texto administrativo. E a publicidade é um texto jornalístico. Então, a alternativa correta é esta que diz: texto normativo, lei eleitoral, ata, texto administrativo, relatório, texto administrativo e publicidade, texto jornalístico. Então, é a alternativa A. Número 28, alternativa A. Vamos para o número 29. Então, não se esqueça, por favor, de nos seguir, por favor. Ô, Bombela, estamos a pedir para nos seguir e dar suas sugestões. Caso alguma coisa não esteja a te agradar, pedimos sugestões aqui para poder melhorar, porque não fica bem continuarmos com coisas que não vos agradam.
Ok? Então pedimos isso, façam comentários lá. Pedimos, queremos melhorar. Então agora vamos para o número 29. A origem das palavras designa-se etimologia. A origem das palavras denomina-se etimologia. É a alternativa C. Para 29, alternativa C. Ok, agora vamos para o número 30. Diz o que? Número 30. Identifique a palavra com ortografia correta. Aqui temos previdência, que na verdade não é previdência, é previdência com E. Temos supernova, que é supernova tudo junto. Depois temos prossecução mal escrita aqui, que devia ser prossecução com dois S. Dois S. E depois temos irreverente com duplo R. Então, essa é a afirmação correta, que é a alternativa D para 30. Alternativa D. Vamos agora para o número 31. Das palavras abaixo, aqui não corresponde um substantivo coletivo. Substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um grupo de seres da mesma espécie. Imaginemos que isto aqui seja um conjunto de peixes. Nós chamaríamos de cardume. É um conjunto de pessoas. Nós chamamos de magote. Conjunto de passarinhos pode ser ninhada. Conjunto de camelos chama-se cáfila. Então, anchova é um peixe pequeno. Então, anchova não é um substantivo coletivo, é um substantivo comum. Então, a alternativa que não faz parte dos substantivos coletivos é a parte que diz, é a alternativa que diz anchova. Alternativa B para o número 31. Vamos para o 32. Qual dos seguintes autores escreveu romance? Qual dos seguintes autores escreveu romance? Miyakoto. Alternativa A. (33). Agora vamos para o número 33. Desculpem pela desorganização aqui. Ok? Desculpem pela desorganização. É para organizar um pouquinho também. Ok, então vamos para o 33 agora. Então, os termos chapa de zinco e chapa, meio de transporte, são evoluções de semântica. Evolução semântica ganhou novo sentido. Chama-se evolução semântica. Quando temos chapa que usamos para cobrir e depois levamos o mesmo nome para atribuir a um outro objeto, a um outro substantivo. Então, isso chama-se evolução semântica. Então, a alternativa correta é C, para o número 33. 34. Todas as alternativas apresentam características do texto lírico, exceto um texto lírico, um texto literário. Ok. Temos aqui a linguagem polissêmica. Sim, polissêmica é uma linguagem com vários sentidos. Por exemplo, você pega um poema, eu posso entender da minha forma, outro também vai entender de acordo com as suas emoções, do que está a sua alma nesse momento. Sim, tem plurissignificação, sim, pode ter vários significados. A presença do eu poético, sim, tem. A presença de caráter narrativo e temporal, não. Alternativa E. Alternativa D. Vamos agora para 35. Qual das seguintes frases é gramaticalmente correta? Qual das seguintes frases é gramaticalmente correta? Ok, obedece as regras da gramática. Vamos aqui. Número 35. Alternativa A. O governo deve garantir a ordem e tranquilidade pública. Essa frase não está correta.
Algumas pessoas podem dizer está correta, mas não está correta. O governo deve garantir a ordem, garantir a tranquilidade. O adjetivo que vem depois deve estar no plural, porque está a qualificar dois. Então, tranquilidade, ordem e tranquilidade públicas. Então, isso é que torna errada esta frase. Vamos para a alternativa B. Diz provavelmente caiba. Sim, o verbo caber no modo conjuntivo. No modo conjuntivo, sim, esta está correta. A alternativa C diz: eu havia de gostar de participar no concurso. Não é participar no, é participar do. Então, vamos para a alternativa B. Vou lhe informar. Está também errado. O correto é dizer vou informar-lhe. Não temos razões para colocar o lhe antes do verbo. Não temos nenhum elemento da próclise que atraia o pronome crítico lhe para antes do verbo. Então, o correto seria vou informar-lhe sobre o sucedido. Então, a alternativa correta aqui é B para 35. Vamos para 36. 36. Selecione a alternativa em que não há erros ortográficos. 36. Alternativa em que não haja erros ortográficos. Então vamos primeiro para a alternativa A. A alternativa A vem: se ele descasse, vem descasse. Então vamos aqui, descasse. Se ele descasse como verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo conjuntivo, fica desta forma: descasse, assim, descasse, não isto que está aí, descasse. Se de apassivante, não, de pronome, não, está errado. Logo, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada. Devia ser esta forma verbal, descasse. O pretérito imperfeito do modo conjuntivo, na terceira pessoa, no singular. Então, vamos para a alternativa B. A alternativa B diz o quê? A alternativa B diz: já viste o que? O que? Escreve separado. O que? Não junto como está aí. Tem erros ortográficos. É um erro ortográfico. Depois temos a alternativa C. Diz a partir de hoje. A partir escreve separado. A partir, assim. A partir. Temos a partir separado. Depois temos a alternativa D. Os efeitos colaterais são irreversíveis. Que é a alternativa correta, que não tem erros ortográficos. Alternativa D. Alternativa D para o número 36. Agora vamos para 37. 37. Que saudades tenho da minha terra natal? O termo que só pode ser substituído por quantas saudades? Quantas saudades? Alternativa A. Para número 37. Quantas saudades? A. 30. 38 nesse caso. Agora vamos para o 38. Diz o que é 38. Dicas sobre como seria possível. A forma verbal encontra-se no seria. É futuro do condicional. Seria. Futuro do condicional. Alternativa C. D nesse caso. Vamos de novo. Assinala a alternativa incorreta. Ok?
Aqui são locuções adjetivas. Temos locuções adjetivas. Então, para você substituir com o respectivo adjetivo. Então, a parte errada, aqui que era incorreta. Por exemplo, o homem sem barba não se chama homem calvo. Chama-se o quê? Você vai responder, mas não é isso. Você que vai responder aí, como é que se chama o homem que não tem barba? Não é homem calvo, está errado. Material de guerra, chama-se material bélico, está certo. Temos material bélico, que é de guerra. Em agilidade de tigre, está correto dizer agilidade felina. Está correto dizer felicidade de cão, dizer felicidade canina, de cão é canino. Mas não está correto dizer homem sem barba, homem calvo. Não. Você que vai responder. A alternativa correta aqui é A, 39. 40, vamos. E a última pergunta. O significado da expressão ouro sobre o azul. A expressão ouro sobre azul significa o quê? O ouro sobre o azul. É uma tarefa fácil de ver. Uma tarefa fácil. Você imaginou uma coisa, um ouro no azul, com muita facilidade você encontra. Então, a alternativa é a alternativa D para 40. E muito obrigado por tudo. Eu sou o professor Fernando, professor de português do CPE. Acompanhe. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.